mais querem saber? Eu vou trazer para vocês uma moça que começou bem garotinha, cantando no programa Raul Gil. Vocês vão ver ela cantando no programa de calor. Mas a vida dela não foi fácil. Ela vai ser um exemplo para pessoas que acham que está tudo acabado. Mire-se nesse exemplo. Vale a pena você saber um pouco da vida dessa moça. Nós estamos trazendo ela em homenagem ao Dia das Mães, que ela tornou-se mamãe também. E não foi fácil. Vocês vão saber daqui a pouco, porque agora ela vai cantar para a gente, que ela começou como caloura do programa Raul Gil. Bianca Toledo! Eu sempre fui muito transparente, muito sincera com vocês, e no pior momento da minha vida eu não poderia ser diferente. Todos estão perguntando nos comentários se eu estou me separando, o que está acontecendo, porque eu estou tão triste, tão abatida, desde o dia do meu aniversário. E eu confesso que eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto, e num momento de confronto, passamos por um momento muito difícil. O Felipe teve uma tentativa de suicídio numa noite em que eu não estava em casa e foi internado em uma clínica psiquiátrica, por isso ele parou de fazer postagens. Aquilo que eu descobri é muito grave, e no dia em que eu o confrontei, ele chegou a confirmar comigo que ele tinha um quadro de homossexualidade latente no tempo vigente do meu casamento com ele, o que me fez desejar cancelar esse casamento. Ele, na clínica psiquiátrica, foi diagnosticado com uma psicose maníaco-depressiva, com neurose grave, múltiplas personalidades, e como mãe, eu posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Ele está acautelado por crime de pedofilia. E eu estou aguardando a justiça do céu, a justiça da terra, e clamando pelo apoio de todos vocês, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos seriam enganados. E quando Deus me ressuscitou, Ele disse: eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Eu não imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Mas se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Infelizmente, eu fui tocada por essa revelação, mas o Senhor me livrou. E eu quero que a justiça seja feita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senador Jorge, eu até peço aos meus colegas, passei ali e falei com a senadora Ângela, a senadora Fátima, é para fazer um registro doloroso e repugnante para todos nós, cidadãos que amamos a vida e amamos criança. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência, da cruzada contra a pedofilia e abuso de criança que eu comandei nesse país. A minha vida mudou.
Eu não consigo conviver, senador Jorge, com o pedófilo e nem com o seu crime de pedofilia. É uma figura asquerosa, enigmática. O pedófilo é uma sombra capaz de enganar a todos. Quando eu comandei a CPI da pedofilia, muita gente foi presa no Brasil e a nossa legislação avançou. E nessa minha grande cruzada, eu prendi religiosos, padres, e prendi pastores também. Aí ressalvo, não existe padre pedófilo e não existe pastor pedófilo. Aí alguém pergunta, mas você diz, e nós acompanhamos, que padres foram presos e continuam sendo presos, e pastores também foram presos e continuam sendo pegos por aí. Mas não existe nem padre nem pastor pedófilo. O que existe é criminoso, bandido, que se valeu da vida sacerdotal para se aproximar de maneira fácil de crianças para poder abusar. E quando um pedófilo abusa de uma criança e ele é pego, ele foi revelado. Se a investigação for justa e profunda, haverá de descobrir uma centena de sofrimento, de lágrimas e sangues ao longo da vida desse desgraçado. Eu recebi com muita tristeza, e sendo conclamado por lideranças no Brasil inteiro, e digo lideranças do segmento evangélico, pastores, líderes de todos os lugares desse país, me concitando a que hoje fizesse esse pronunciamento por responsabilidade, porque envolve nome de pessoas, senador Jorge. Eu fui buscar os fatos. E o fato é que a pastora Bianca Toledo, casada com o senhor Felipe, e o sobrenome deve ser alemão, mas eu pronuncio, é um Felipe Hendricks, ela descobriu que esse pastor, falso pastor, estava abusando do seu filhinho de 5 anos de idade. Hoje pela manhã, ontem falei com a delegada doutora Cristina. A prisão dele, ele está preso no Rio de Janeiro, numa das unidades de Bangu, foi decretada pelo doutor Paulo César Vieira Carvalho Filho, da 17ª Vara Criminal. E eu tenho aqui a decisão do magistrado. Pois bem, o garoto relata todos os fatos. O garoto já foi ouvido por psicólogo, psiquiatra. A delegada que tem o caso na mão hoje, senador Jorge, é a doutora Cristina, a mesma delegada do caso do abuso coletivo no Rio. Uma mulher, linha dura, preparada, sensível e que, como eu e Vossa Excelência, não admitimos abuso de criança. Nós não admitimos nem violência com adulto, quanto mais violência sexual, moral e emocional contra a criança. Por isso, falei com a delegada. Eles entraram, o delegado, o advogado dele, entrou com um HC no Tribunal do Rio de Janeiro, que caiu na mão da doutora Maria Sandra Caiate. E eu sei que ao longo da vida em que tenho militado nessa causa, que me causa repulsa e revolta, porque sou cristão, senador Jorge, eu não cometo a fraqueza de falar em pena de morte. Mas nós precisamos ter prisão perpétua nesse país para ter três tipos de gente: para narcotraficante, abusador de criança e corrupção. Mas abuso de criança, eles são contumazes, eles são irrecuperáveis. Por isso essa figura não pode voltar para a rua. Então esse falso pastor, Felipe, que internado, após saber que a esposa tinha tomado conhecimento do abuso contra as crianças, hoje pela manhã, algumas ex-funcionárias e funcionárias atuais estavam depondo, porque já sabiam do comportamento dele na ausência da mãe com a criança. Ele tentou um suicídio, foi internado, e lá
ele confessou o seu abuso e assumiu o seu homossexualismo, que até aí eu não tenho nada a ver com isso. A regra da boa convivência é o respeito. Quer ser homossexual, a opção é sua, é problema seu. Eu estou tratando aqui da questão do crime de pedofilia, do crime de abuso. E confio nas autoridades do Rio de Janeiro para que esse crime não fique impune, até porque quando presidia a CPI do narcotráfico, da pedofilia, o Ministério Público do Rio me cedeu 2 aguerridas promotoras, uma psicóloga juramentada, que esteve comigo 3 anos e meio, enfrentando todos esses casos de abuso. Por isso eu espero que o caso desse falso pastor, desse Felipe, ex-esposo da pastora Bianca, não que é decepção para o segmento evangélico. É preciso que esse tipo de gente seja expurgado, que esse tipo de gente seja mantido na cadeia, porque onde tem gente, onde tem trigo, tem joio. E reafirmo, não tem pastor pedófilo, tem criminoso que entra no exercício sacerdotal, tem padre criminoso no exercício sacerdotal. E ao concluir desse inquérito, e se for a fundo vai encontrar mais coisa, que esse pernicioso, que esse desgraçado permaneça preso e que apodreça na cadeia para poder pagar o seu crime.